Aí, gente, vamos entrando. A fumaça, Pedro, só quando o Silvério entrar, né? Que vai ser escândalo. Rayana Rayovac, beijo. Gustavo, beijo. Ai, meu Deus. Tô nervosa, Enio. Olá! Arrasou! Olha que maravilhoso. Viu? Tudo bom, Silvério? Tudo ótimo. Ai, meu Deus, tô até nervoso. Fazer igual o meme da Sangalo. Ai, Enio, tô nervosa. Tá dando para ouvir, gente? Gente, tá dando pra me ouvir? Tá tudo certo? Para mim tá tudo certo. Gente, sejam bem-vindos aqui à live do Barbarizou. Sou o Rafael Saldanha, que cuida aqui das redes sociais. O convidado de hoje é muito especial. Quando ele aceitou, fiquei todo me tremendo, porque eu tenho uma admiração bem grande pelo Silvério, né? Desde quando eu me entendo por viado, eu vou para as boates, para o teatro. Eu não era uma pessoa de ir para teatro, né? E certo dia, um colega me convidou para ir para uma Flor de Dama. Aí, daquele dia que eu comecei a ir ao teatro, achar bacana, ver as peças, começar a entrar no movimento LGBT, e é isso. Silvério aí tem mais de 20 anos de carreira, né? É formado em artes cênicas pelo IFCE, é ator, cantor, transformista, faz tudo. E o nosso bate-papo, Silvério, hoje, eu vou colocar algumas fotos, vai ser uma live um pouquinho diferente, a gente vai comentar sobre essas fotos, né? Tá certo? Ok. Tá tudo bem nessa quarentena? Tá em casa? Tá em Fortaleza? Tá onde? Eu tô em Fortaleza, tô na minha casa, tô cuidando do meu gatinho, que esses dias ficou bem doente. Inclusive ele tá aqui, mas já tá melhorando. Aham. Antes ele nem subia nas coisas, mas agora ele já tá subindo. Chegou ontem do veterinário, ficou 3 dias internado. E aí eu tô aqui, eu e meu gato. Ai, que coisa boa. Vamos começar aqui pelo início, né? Você é de Mombaça, né? Aqui do Ceará. Sim, eu sou de Mombaça, Sertão Central, ali logo depois de Quixeramobim, entre Quixeramobim e Acopiara. Aham. Eu vi uma frase, já vi várias entrevistas suas, e eu vi em uma delas que você disse que a arte te salvou. Assim, qual aspecto? Em todos os aspectos, assim, por ser uma pessoa que vem do interior, com uma diversidade muito grande sobre o que é fazer arte, uma cidade que não tem a cultura como algo pulsante, assim, a minha cidade tem uma série de outras coisas que funcionam por lá. É uma cidade que tem um histórico no Ceará da questão da estrada do algodão, que era o nosso ouro branco. Então, tudo era voltado para esse lugar têxtil, esse lugar do cultivo do algodão, da indústria têxtil e tal. E depois a cidade migrou um pouco para a relação do esporte. Assim, para quem não sabe, Mombaça é uma das cidades que ganhou praticamente quase todos os campeonatos de futsal e várias exibições nacionais de campeonato de futsal, aliás, estaduais, eram feitas em Mombaça, no ginásio de Mombaça. Então, assim, migrou do têxtil para o esporte, mas a cultura, de fato, nunca foi algo muito forte. Eu só pude ter acesso à cultura quando eu cheguei em Fortaleza, e aí isso mudou completamente a minha cabeça sobre imaginar que arte pode ser também uma profissão, não apenas entretenimento. Certo. Aí quando você chegou em Fortaleza, já fez o curso do FCS, se formou em artes cênicas. E quando você começou a perceber que você já tinha uma certa influência no Ceará, a questão de nível de teatro? Olha, influência, assim, na cidade, isso faz pouquíssimo tempo, assim, na verdade, porque eu sempre soube desde pequeno que eu gostaria de fazer alguma coisa artística, mas eu não sabia o que era, porque eu não sabia absolutamente nada sobre arte. Fortaleza me apresentou o lugar do teatro. E o lugar do teatro me apresentou o lugar da amizade, da permissividade, da liberdade, dos encontros verdadeiros, amorosos e tal. Então, assim, foi um lugar muito especial para mim. E aí eu fui construindo a minha trajetória a partir de tudo que chegava dos meus professores, assim, do que eles podiam me ensinar. Eu sempre entendi o teatro como um lugar de profissão, nunca esse lugar da fama ou da influência
nas pessoas. Eu sempre olhei para o teatro como um lugar de trabalho. Assim como o meu pai é pedreiro, assim como a minha mãe é lavadeira, assim como a minha irmã é professora, eu me considero um profissional igual. Assim, e só nos últimos anos que eu fui entendendo um pouco do quanto o Silvério hoje, na cidade de Fortaleza, no estado, e pelo trabalho que eu realizo, virou algo que, de fato, as pessoas buscam uma referência. Mais do que uma influência, mas uma referência. Eu vou colocar aqui uma foto, eu queria que você comentasse um pouco sobre ela. Ah, essa foto foi quando eu fiz a Flor de Dama no Teatro de Alencar, na frente do Teatro José de Alencar. Foi um pedido da Isabel Gugel, que foi uma gestora fenomenal que aconteceu no teatro. Ela conseguiu desconstruir toda a história do teatro, fazer com que as pessoas perdessem o medo de entrar naquele espaço e ela desmistificou os espaços também. Assim, ela fez com que a gente começasse a fazer espetáculos fora, dentro, no jardim, em todos os espaços, que a gente começasse a ocupar tudo. E aí ela me fez o grande desafio de fazer o espetáculo na calçada. O que era o desafio? O desafio era pelo fato de ser um espetáculo de uma temática LGBT, que é a figura da travesti sentada num bar, contando sobre suas relações com a política, com a arte, com a sociedade. Isso no meio da praça, porque o Teatro José de Alencar fica no centro da cidade, no meio de uma das praças mais movimentadas, e era às 6, 7 horas da noite, ou seja, o horário que a galera estava saindo das lojas e passando em frente ao teatro. Então, assim, foi uma experiência muito bonita, porque muita gente que nunca entrou na casa ou nunca teve acesso ao teatro, naquele dia foi presenteado, e eu também fui presenteado com essa apresentação, porque eu tive que ter um time de improviso, porque as pessoas passavam, interagiam, e eu tinha que lidar com isso também. Então foi uma experiência incrível, né? Com certeza. Para você, o que é esse coletivo? As Travestidas eu acho que é o grande feito que eu tenho no teatro. Não só um feito artístico, mas um feito afetivo. Todas as pessoas que estão nessa foto são pessoas que eu quero um bem absurdo. Muitas dessas pessoas me ajudaram a me formar enquanto pessoa e ainda hoje modificam a minha cabeça, modificam o meu pensamento. A gente tem contato diário. Algumas delas a gente acompanhou todo o processo de se entender, de criar coragem e de fato enfrentar a sociedade. Todos nós entramos juntos da mesma forma, muito preocupados com como seria o nosso futuro enquanto pessoa e enquanto artista. E eu acho que a gente se deu muita força, muita garra para que a gente conseguisse chegar no lugar que as Travestidas é hoje, assim, que é um lugar que eu acho que as Travestidas ela tá nessa onda dos Desicroquetes, dos Desvivenciais de Pernambuco, das Divinas Divas, sabe, do Metamorfose no Ceará. Então, assim, a gente faz parte dessa onda de grupos LGBTs que vem provocando e questionando. Então, eu tenho muito orgulho desse grupo. Quando eu coloquei essa foto aqui, né, já uma flor de dama, você foi fazer uma flor de dama no Rio, se eu não me engano, não foi Rio, foi São Paulo, e a Glória Pérez te assistiu no teatro, né? Foi isso? Não, na verdade, fui fazer o BR Trans. A BR Trans, isso. É. Aí você fez BR Trans e ela te assistiu, e de lá surgiu o convite para fazer a novela, né? A Força de um Querer. Isso. Na verdade, isso é muito interessante porque eu não tinha pretensão nenhuma de buscar o lugar da televisão em Rio, São Paulo. O meu objetivo em Rio, São Paulo é porque há muito tempo atrás fazer teatro era importante para a gente que faz teatro no Nordeste, era importante chegar no Rio, São Paulo, porque parece que as coisas só eram validadas quando você chegava no Rio, São Paulo. Então, assim, todos os grupos e artistas que eu conhecia durante a minha trajetória inteira aqui no Ceará, eles só pareciam reconhecidos quando eles migravam para São Paulo ou quando faziam temporada em São Paulo e no Rio. Eu acho que isso hoje mudou completamente. Mas a gente está falando aí de uns 6, 7 anos atrás. Então, assim, para mim ainda era importante fazer esse movimento. E aí eu levei o espetáculo para o Rio de Janeiro, era a minha primeira temporada no Rio de Janeiro, com esse objetivo, de que as pessoas conhecessem o trabalho que eu estava fazendo, e também com o objetivo de talvez, através do solo, que era o mais fácil
porque eu queria sempre levar as travestidas para o Rio de Janeiro e eu não tinha conseguido até então. Mesmo depois de 12 anos fazendo teatro, a gente nunca conseguiu apoio, principalmente por falar sobre questões LGBTs, o que é bem difícil ainda hoje, empresas aceitarem e patrocinarem a gente, sempre foi muito difícil. Então, o mecanismo que eu achei foi levar o solo, que seria mais barato, e através desse solo ver como era a experiência para depois tentar levar as travestidas. E aí foi uma grande coincidência, porque a Glória Pérez estava construindo a novela já estava em andamento, ela simplesmente chegou no último dia, na última sessão, ela comprou o ingresso, a gente nem sabia que ela estaria ali, e aí ela assistiu a peça e no final ela falou, disse, olha, eu estou escrevendo uma novela, daqui a 3 meses a gente começa, eu já escrevi 18 capítulos, não tem personagem para você, se você me disser que vai fazer, eu começo a escrever a partir de hoje. Por isso que a Elis Miranda, essa foto que está aparecendo agora, né? Uhum. Ela só aparece na novela a partir do 18º capítulo. Porque até o 17º capítulo, a Glória já tinha escrito todos os 17. Então a personagem ainda não existia. Ela começou a escrever depois que ela me viu no BR Trans. E eu vi, logo em 2017, logo quando lançou, né, a novela, eu vi que nesse dia dessa foto, vários artistas transformistas, drag queens, estavam lá na hora assistindo essa performance, né? Como foi? Isso tinha um cuidado muito grande por parte da produção, de que toda vez que existiam shows da Elis Miranda, existia um cast de figuração que era todo composto por drags da cidade. Drags, transexuais, travestis. 90% do casting de figuração era composto por essas artistas. E isso era uma grande preocupação da produção da novela, de fazer essa relação. Certo. Silvério, eu vejo que você... eu vejo muito suas redes sociais, eu vejo que você não atura preconceito, discriminação e nem censura, né? Sobre essa foto e no momento atual que o Brasil vive, o que é que você tem a declarar sobre essa foto? Essa foto ela foi feita como uma ação, o que estava acontecendo com relação aos editais audiovisuais. Né? O presidente, então, tinha pedido para cancelar os editais audiovisuais, em especiais projetos LGBTs. Inclusive, dentre eles, o do Emerson Maranhão, né, que é cearense, e tinha um projeto de uma série que já se resolveu, quer dizer, eu acredito que já, não tenho certeza sobre isso, mas na época, boa parte da censura estava voltada para questões LGBTQIA+. E aí, nesse dia, foi a estreia do Bacurau no Rio de Janeiro. Eu sabia que a imprensa estaria lá, e aí eu me preparei exatamente para fazer mais um protesto, que esse protesto virasse algo que repercutisse nas redes sociais, nos programas, nas televisões, e aí eu acho que foi um grande êxito, assim, porque de fato esse protesto aconteceu e mais uma voz sendo dita sobre o que estava e o que continua acontecendo ainda na política atual. Uhum. Gente, vocês que estão comentando aqui, se quiserem mandar perguntas, eu vou marcar um tempinho para o Silvério responder no final as perguntas de vocês. Manda nessa caixinha de interrogação que está aqui embaixo as perguntas para o Silvério e vocês vão, no final, eu lanço aqui para ele responder. E quem quiser concorrer a 2 cortesias da Dragon, fica ligadinho no final que vai ter um sorteio de 2 cortesias para Dragon. Sabe o que é Dragon, né, Silvério? Depois da quarentena, né? Sim, quando voltar, quando tudo estiver certo. Mas a bicha já tem, ó, o momentinho dela de prazer. Ela e a amiga dela já vão juntas. Sim, ou o casal, né? Enfim. Sem falar nisso, Silvério, você tá namorando, tá solteiro, tá casado? Não, no momento eu estou solteiro. Eu fui casado durante 10 anos. Um relacionamento super querido e tal, com o dramaturgo, que é o Rafael Barbosa. Me separei há mais ou menos uns 2 anos, ou 1 ano e meio mais ou menos, mas foi uma separação super de boa. Assim, nós continuamos muito amigos, nós temos uma admiração muito grande um pelo outro. Ele é um cara extremamente inteligente, cheio de potência. Ele diversas vezes escreveu espetáculos em que eu atuei, mas realmente chegou um momento em que a relação não estava mais dando certo, não estava mais acontecendo, e achamos de uma maneira muito madura que deveria haver essa separação. E aí foi o que aconteceu. Então, nesse momento, realmente eu estou solteiro. Uhum. Então tá bem. Ó, você recebeu o prêmio de Homem do Ano, né? Pela QG e GQ. E você foi vestido
de mulher, né? Foi travestido. Para justamente por qual motivo você foi assim? Para receber um prêmio onde foi o homem do ano. Então, eu acho que isso é para desconstruir um pouco essa imagem e do machismo estrutural que ainda existe hoje em dia. Eu acho muito delicado, assim. Eu fiquei muito honrado com o prêmio, porque o prêmio era na categoria de cinema. E eu estava ganhando esse prêmio exatamente pelo personagem Lunga em Bacurau. Mas eu estava me sentindo meio deslocado dentro de uma premiação em que se chama Homens do Ano e tem uma mulher que ganha a Mulher do Ano. Então, assim, dentro dessa estrutura do machismo que a gente tem... Ixi, meu interfone agora tocou. Quer ir lá atender? Eu quero, porque daqui a Vai pouco... lá, vai lá, bala. Tá, então volto daqui a pouco, gente. Gente, vai mandando aí as perguntas, que já já o Silvério vai responder, vai deixando as perguntas aqui embaixo, que o Silvério foi só atender o interfone dele, e ele já já volta aqui para conversar com a gente. Vocês estão gostando? Fazer aqui o merchan. Quinta-feira agora vai ter o estilista Leandro Marques, junto aqui conosco às 19 horas, um dos nomes, dos novos nomes aqui de estilistas no Ceará, para a gente mudar um pouquinho o conceito. E no sábado vai ter o Gogoboy Vitor Aires, aqui junto com a gente no Barbarizou. Então, se você quiser concorrer a 2 cortesias para uma das maiores saunas do Brasil, que é a sauna Dragon Health Club, que fica ali ao lado do Dragão do Mar. Então, fica ligadinho que no final eu vou dizer como é que faz para participar aqui e ganhar essas 2 cortesias. Uma para você, para o seu amigo, uma para você, uma para o boy, enfim. Vai ter 2 cortesias free para a Dragon, viu? E a Dragon é babado. Para quem não conhece, entre aí, Dragon Clube Fortaleza, aí no Instagram que vocês vão conhecer a casa, é escândalo. Deixa eu ver aqui as perguntas. Quem está perguntando aqui coisa para o Silvério? Deixa eu mandar aqui. Nara Viton, beijo. Arthur, quando vai ser a matéria dos novos estilistas cearenses? Aí eu já não sei que matéria é essa, mas a matéria com o estilista que vai ter aqui no Barbarizou vai ser quinta-feira agora, às 19 horas. Gente, quem gosta de live para maiores de 18 anos vai ter no @garotostropical depois do BBB. Fazendo merchan aqui também. Deixa eu ver se o Silvério já voltou. Aí voltou. Vou chamar aqui ele. E mandem suas perguntinhas aqui para o Silvério. Deu certo? Voltei! Então, gente, eu tinha feito um pedido, porque como eu tô até passando álcool gel. Eu tenho evitado sair de casa, estou ficando dentro de casa, inclusive para fazer compras em supermercado. Então, eu compro e peço para entregar em casa. E aí, essa coisa de entregar em casa, justificando, essa coisa de entregar em casa depende muito do horário do entregador. Então, assim, tipo, eu pedi às 4 da tarde, chegou agora. Sabe? Então, eu não podia deixar de receber, desculpa. O fluxo está muito grande, né, Silvério? Inclusive, eu estava olhando as tuas redes sociais, falando aqui de pandemia e tudo. Está ocorrendo um movimento, né? No meio artístico, que é... Inclusive, a Rayana Rayovac já recebeu, Laila Sá, aqui também Lena Oxa, que é um movimento... Agora eu esqueci o nome do... É um movimento artístico que está arrecadando doações para o meio, para os artistas que só vivem da arte aqui no Ceará. Uhum. Agora eu vou já pegar o nomezinho aqui correto e colocar para vocês. E eu vi que tu colocou um também, né, no teu Instagram, mas eu acho que é outro, né? Eu coloquei de Guaramiranga. Na verdade, praticamente todo dia eu tenho colocado. Eu acabei de fazer alguns vídeos também, porque as pessoas perguntam por que se eu estou colaborando, se eu faço algum projeto e tal. Assim, gente, aí eu falei sobre isso. Assim, gente, eu sou um profissional autônomo, eu trabalho informal, trabalho através de contrato. E aí eu deixei bem claro isso. Assim, nesse momento eu me sinto numa situação muito privilegiada, porque eu tenho um contrato com uma emissora, que é a HBO. E aí, nesse momento, eu estou fazendo uma série para a HBO, mas a gente parou as gravações. Por conta do coronavírus, essas gravações pararam. À medida em que a gravação parou, o contrato também congela. Então, assim, eu como contratado informal, durante esse período, fico sem receber. Eu só começo a receber quando começo a gravar novamente. Então, assim, eu tento colaborar da maneira que é mais possível de se fazer. Então, eu tenho divulgado
as ações, mesmo porque eu tenho uma família, eu tenho os meus animais, eu tenho os meus sobrinhos que eu colaboro, que eu contribuo com a universidade deles também. Existem pessoas que eu contribuo financeiramente também, que não vale o caso dizer quem são e por que eu faço isso, mas porque também não me interessa esse lugar de divulgar essas minhas ações. Mas existem sim pessoas que eu faço ajudas direto com o financeiro ou através de outros materiais de alimentação, de roupa, enfim. Então, o que eu posso fazer no momento, eu tenho feito. E aí, o que eu posso fazer nesse momento é divulgar algumas ações para que a rede se amplie e as pessoas possam ficar sabendo das coisas e possam, se possível, contribuir. Se não puder contribuir, que pelo menos divulgue. E é muito importante, né, gente? Nós LGBTs, nós apoiarmos também algumas empresas LGBTs. Eu vi que o Mambembe está fazendo aí uma ação também, entre outras empresas. Então, é bom nós também nos apoiarmos nesse período, né? Enquanto muitos estão precisando. Silvério, pediram muito para falar aqui sobre o BR Trans. Como foi a criação e como é performar o BR Trans? Olha, o BR Trans é um projeto muito importante para mim, porque durante 10 anos as Travestidas agiu de uma maneira muito intuitiva, no sentido de criar texto, de criar cena, de atuação, de direção, de encenação, tudo isso era tudo muito intuitivo. Eu chegava com as ideias, a gente experimentava na cena, o que rolasse, a gente fazia umas colagens e fazia o espetáculo acontecer. Foi assim durante 10 anos. Quando eu decidi fazer o BR Trans, foi uma decisão sobre o que a gente está produzindo nessa década. O que a gente fez durante uma década que funcionou e que deu errado. E aí eu fiz uma análise sobre isso. Uma análise sobre atuar, sobre dirigir, sobre escrever, sobre encenar essas temáticas que a gente fazia nas Travestidas. Então, o BR Trans é o primeiro substrato disso. É a primeira experiência consciente. Tudo que vinha antes era intuitivo, então o BR Trans é a primeira experiência consciente. Depois do BR Trans, eu resolvi experimentar essa consciência no coletivo, porque o BR Trans é um solo, e aí eu trouxe para experimentar no coletivo, não mais no corpo do Silvério, mas no corpo do coletivo, que aí é quando vem o Quem Tem Medo de Travesti, que é a segunda experiência consciente do coletivo. É muito gratificante fazer o BR, porque o BR, na verdade, ele é uma revelação da minha experiência durante esse momento aí que eu estou revisitando toda a história, toda a trajetória das Travestidas, e ao mesmo tempo que eu estou revisitando, eu estou criando e discutindo o que é que está dando certo nesse processo. Então, o BR Trans, toda vez que eu entro para fazer o BR Trans, é uma grande emoção, porque eu revivo todas essas histórias na minha cabeça e é praticamente uma recordação desse momento. Então, é incrível, né? Silvério, já que antes a gente falou do prêmio QG, né? Como foi fazer o filme, né? Bacurau. Você foi convidado, é uma criação sua, porque você foi o ator principal. Como foi o filme e como foi... Eu assisti no cinema ano passado e eu achei ele um filme muito atual, né? Ele é um pouco futurista, mas eu acho ele bem atual. O Kleber e o Juliano têm essa sagacidade de construir coisas que são muito atuais. Por exemplo, quando eles fizeram Aquários, foi um filme construído muito antes de todo o processo de impeachment. Para quem não viu Aquários, assista, tem na Netflix, gratuito. Tem outro filme do Kleber também, que é o Som ao Redor. E aí, quando Aquários estreou, foi exatamente durante o período de impeachment da Dilma e parecia que as coisas estavam muito ligadas. Bacurau ele foi escrito há 10 anos atrás, né? E aí ele estreou no período em que estava acontecendo toda essa questão aí das eleições e tal, mas o filme foi produzido, foi filmado muito antes das eleições começarem, mas eu acho que o que Bacurau tem de mais forte é de uma estrutura política que nunca deixou de existir no nosso Brasil. Acho que a gente teve um período de 13 anos, não coincidentemente 13 anos, mas um período que de alguma forma nos aliviou bastante, assim, não sou completamente a favor de tudo que aconteceu. Acho que existem vários erros e acho muito importante que a gente reconheça os erros que foram executados durante esses 13 anos, mas muitos acertos foram feitos, em especial para a classe pobre, em especial para a classe que mais precisava, inclusive em ações sociais que fizeram uma grande mudança, inclusive para a comunidade LGBTQIA+, que muito do movimento LGBTQIA+, cresceu ao longo dos últimos 6 anos desse governo 13, né? Então, que a gente tem que ter muita certeza disso. Mas aí o que acontece? Essa estrutura
coronelista, patriarcal, machista, clientelista, nepotista, sempre existiu no Brasil. Eu, como venho do interior, sei disso claramente. Assim, muita gente que mora no interior deve ver que ainda existe isso muito forte. Então, eu acho que o Bacurau é sempre essa realidade do Brasil de sempre. Não é o Brasil de agora ou o Brasil do futuro. É um Brasil que a gente diversas vezes escondeu debaixo de um pano e que ainda não está sendo revelado, ou que hoje a gente tenta de alguma forma, a gente não, mas muitos políticos tentam ainda esconder. Muito obrigado pela resposta. Deixa eu ver quem mais está mandando aqui. Ver se há mais alguma Só um pergunta. detalhe, na verdade, Lunga não é protagonista do filme, assim. Uma coisa Ah, importante é que, na verdade, o grande protagonista do filme é a cidade de Bacurau. E todos os personagens ali, é exatamente por isso que cada personagem tem o seu momento, cada personagem acontece na sua devida hora, e é por isso que é difícil identificar quem realmente é o dono da história ali, se é a Sônia Braga, se é Lunga, se é o Pacote, enfim, quem é a figura que de fato está guiando aquela história. já que fazer filme é se transformar, é se reinventar, acho que a maioria das pessoas que estão aqui na live assistiram a Dança dos Famosos, né? Que você fez Pablo Vittar, Edith Piaf, Wesley Safadão, a Cher, né? E como, sim, claro, lógico que é um desafio, mas eu queria saber quanto tempo você teve para fazer esse desafio, cada personagem, porque você tem que aprender a entonação, a voz, a letra, no caso, o idioma, se montar, né? No caso, se caracterizar, e como era feita essa caracterização que fica perfeita. O Show dos Famosos, na verdade, é um processo muito, muito querido, assim, para mim, porque essa foto que aparece aí, que é eu fazendo o Steven Tyler, do Aerosmith, foi durante as gravações do Bacurau. Então, assim, enquanto eu ia gravar lá no Rio Grande do Norte, quem mais me ajudou na questão do inglês, do falar, da música com o Steven Tyler, foi a própria Sônia Braga e os americanos que fazem parte do filme Bacurau, porque eu aproveitava que eles estavam ali e eles me ajudavam a falar as entonações e algumas palavras que eu não sabia. Então, o Steven Tyler especificamente, eu tive uma ajuda muito grande e genial, claro, eu fico muito orgulhoso de falar isso. Sônia Braga foi minha tutora no inglês para o Steven Tyler. Mas eu acho que a grande experiência do Show dos Famosos, eu sempre fui uma criatura muito interessada em aprender. De todo mundo que estava ali, eu era a pessoa que tinha menos experiência com música. Se eu não me engano, a pessoa que tinha pouca experiência com música dentro do programa tinha 10 anos de musicais. A pessoa com menos experiência, né? Eu tinha 1 ano que estava começando a cantar, que estava começando a estudar música. Então eu entrei no Show dos Famosos com muita gente, inclusive da minha concorrência, olhando para mim com cara de que esse daí não vai nem ameaçar, esse daí não tem nem perigo de chegar a fazer alguma coisa, porque nem cantar ele canta, ele não é cantor, e eu não sou mesmo, eu sou um ator que se atreve a cantar, e quando eu me atrevo a fazer alguma coisa, eu estudo pra caralho, eu ralo pra caralho, e me dedico muito. Então, assim, a gente tinha 3 dias para criar o personagem, porque a gente tinha a segunda-feira livre, na terça-feira a gente tinha uma aula gestual, na quarta-feira a gente tinha aula com balé, e na quinta-feira a gente tinha uma aula geral, balé, gestual e vocal. E aí na sexta-feira a gente fazia uma apresentação sem tudo preparado. No sábado a gente ia para São Paulo e fazia uma apresentação com tudo no palco do Faustão, com maquiagem, com figurino, com cenário, com luz, com tudo que tinha direito, com a banda. E no domingo era a apresentação. Então, na verdade, a gente tinha 3 dias de aula. Uhum. E a gente tinha 1 semana sozinho, criando sozinho. Então, nessa época, eu morava no Rio de Janeiro, e aí eu ficava no meu apartamento durante 1 semana estudando sozinho, vendo vídeos, ou lendo a história, uma série de coisas que pudessem me ajudar a me alimentar sobre qual era a essência da figura, porque o que mais me interessava era a essência. E aí eu acho que o mais legal desse Show dos Famosos foi que passei a perna em todo mundo, e eu só não ganhei esse prêmio por causa de 2 décimos, né? Que aí foi justamente a Cláudia e o Miguel que me tiraram 2 décimos, mas é muito louco saber que alguém que não ameaçava e que os concorrentes não se sentiam ameaçados, acabaram no final tendo uma pessoa que podia ter levado o prêmio. E tirou o 2º lugar, né? 2º lugar. De todas essas interpretações, né, artísticas, qual delas você mais gostou, a do Show dos Famosos?
Eu acho E que as você mais disse. significativas para mim existem meu top 3, né? Assim, existe a Gal Costa, que foi a que eu tirei a pior nota de Show dos Famosos pela a Cláudia Raia, e foi um dia muito chato para mim, assim, porque na verdade a decisão de fazer uma nota abaixo da Gal Costa não foi uma decisão minha, foi uma decisão da direção do programa, só que essa decisão não foi falada para os jurados, e aí foi por causa disso que eu perdi uma grande parte da nota. Mas naquele dia, outros dois concorrentes erraram a música, erraram o tom, esqueceram parte, fizeram um monte de coisas que podiam ter sido muito piores e não tiraram notas inferiores a mim, que na verdade só fiz um tom abaixo, mas eu fiz no tom que tinha sido pedido. Eu não estava fora do tom da canção. Tinha sido uma exigência. Mas eu fiquei muito feliz com essa performance, porque era uma homenagem ao meu Nordeste, uma homenagem à minha mãe, ao meu pai. A segunda coisa que eu gosto muito do meu top 3 é o Steven Tyler, porque o Steven Tyler foi a minha forma de brigar de novo, porque na semana anterior eu tinha feito a Gal Costa, tinha ficado em último lugar, e no Steven Tyler eu disse assim, agora eu vou comer esses filha da puta sem cuspe. E aí eu entrei para fazer o Steven Tyler e fiquei em primeiro lugar. Tirei inclusive 10. E aí eu falei, então tá, agora eu tô feliz com a situação, porque vocês mexeram com a onça com vara curta. E aí, meu terceiro, claro, que foi a Edith Piaf, que foi uma aposta minha e da direção, em que era uma personagem não muito conhecida do público. Você está dentro de um programa popular, e Aham. aí você levar uma personagem que não é popular, mas que acabou conquistando o coração de todo mundo. E tanto a internet como a plateia do Faustão me deram nota máxima no dia que eu fiz a Edith Piaf. Valor. Você conhece a Adma Shiva? Uhum. Ela disse Maravilhosa. assim: Minha... pensa no futuro, experimentar uma trans, experiência de rua e pôr ela em cena com sua direção? Então, Adma, eu tenho esse grande desejo, sim. Uma das figuras que me interessa trabalhar recentemente é do meu coletivo, que é a Patrícia Dawson. Assim, principalmente por ser uma mulher trans, negra, sabe, gorda, e eu acho que ela tem uma história de vida muito interessante. Então, a Patrícia é uma atriz fenomenal, que eu admiro bastante, assim, eu acho ela uma... Inclusive, ela tem feito muitas coisas no cinema e tem sido uma das figuras que eu mais admiro quando eu vejo interpretando no cinema. Me interessa muito ainda fazer esse processo com ela. Existe uma situação delicada agora, que é interferir nesse tipo de assunto e nessas corpas, sendo uma figura que não faz parte dessa relação. Por exemplo, eu estou nas travestidas, mas eu comecei isso há 15, 17 anos atrás, quando no Ceará essas discussões não estavam tão fervorosas. E quando as discussões sobre diversidade, gênero, luta e militância também não estavam tão conscientes. Estamos falando de 17 anos atrás. Hoje em dia, isso mudou bastante. As travestis, as transexuais estão tendo mais acesso, mais abertura, não como deveria estar e empregabilidade, visibilidade, tudo isso mais, mas elas hoje conseguem ter mais espaço do que há 17 anos atrás. Então, nesse momento, eu acho muito importante eu me abster desse lugar e fazer as minhas colaborações. Por exemplo, pessoas que eu admiro bastante é Helena Vieira, que é uma figura incrível, que tem escrito, que está dentro do Porto Iracema, e ela mais outras duas moças trans, que nesse momento eu não estou lembrado o nome, tem produzido os trabalhos desse sentido, e eu acho que é o momento, sim, delas começarem a fazer por conta própria. Perguntas do público, já que falou das travestidas, né? Cisney Santana pretende fazer novas versões do tão famoso glossário? Então, o glossário não é um projeto meu, na verdade. O glossário é um projeto do Fabinho Vieira. Então, ele que fez o primeiro, ele que fez o segundo, foi ele quem teve a ideia, quem roteirizou, quem construiu tudo isso. Eu acho que essa pergunta vai mais para o Fabinho do que para mim. Assim, o fato é que o Fabinho, dentro das travestidas que trabalha com audiovisual e com música, a maneira que ele tem de trabalhar com as travestidas, e nós, enquanto artistas, performances, atrizes, atores, servimos de material para o trabalho dele. Então, assim, eu acho que super daria, sim, pano para mais um outro glossário. Acho que tem que se rever algumas coisas por conta disso também. Passaram-se muitos anos, as histórias mudaram, os conceitos mudaram, as ideias mudaram. Então, a gente tem alguns termos ali que estão ultrapassados, que a gente precisa rever, repensar, reconstruir. Tá lá, tá gravado, tá registrado, ok. Mas se vamos fazer para frente, tem que ser repensado e pensado com mais cautela.
Tem um seguidor aqui, Gleidson Araújo. Entre tantos temas, no universo da travesti, você já pensou em falar sobre as mães das travestis? Olha, eu já pensei a falar sobre muitas coisas. Quando eu montei Flor de Dama, que era um único projeto, o Flor de Dama não era um projeto que se transformaria no Coletivo As Travestidas, que a gente transformaria isso em outros 7 trabalhos e tal. Não, eu ia montar o Flor de Dama e acabou a conversa. Eu não ia seguir nessa história. Na verdade, eu fui conduzido para dentro da militância, acabei entrando num grupo, esse grupo foi se envolvendo, se enturmando e construindo essa história. E aí hoje somos resultados desse movimento natural que foi virando as travestidas. Durante os momentos das nossas produções, existem vários temas que nunca entraram. E aí por quê? Por conta das produções que a gente está fazendo, existem temas que não encaixam nos assuntos em que nós estamos falando. Então, quando a gente está criando um texto, a gente tem que tomar decisões sobre o que fica e o que sai. E aí são essas decisões que vão para o resultado final. Então, existem temas, sim, de mães, existem temas também de travestis transexuais que hoje são da melhor idade, que estão só, qual é a situação delas, que deixaram de fazer show, que deixaram de trabalhar na noite, ou que nunca tiveram a oportunidade de uma empregabilidade. Existem vários assuntos a serem questionados. Mas, volto a falar, esse não é um assunto que o Silvério, as travestidas têm interesse e as travestidas provavelmente vai continuar fazendo, mas não é um assunto que o Silvério pretende mexer agora, exatamente pela minha posição enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto alguém dentro do movimento que está fora dessa letra T. Então, assim, o que eu produzi até agora está lá, está feito e vou continuar fazendo com muito carinho, com muita atenção. Mas o que vai ser produzido daqui para frente tem que ser uma demanda das T's. Sim. Tem um aqui, ó. Caio Lohan. Silvério, nessa quarentena tem conseguido produzir algo? Vem alguma peça nova aí? Olha, eu tenho produzido bastante, eu sou uma figura que não consigo ficar parado. Tenho escrevido, eu tenho umas 3 séries agora que eu escrevi para o streaming, que assim que passar essa quarentena são séries que eu pretendo colocar para frente e em busca de uma produtora, de um canal que se interesse sobre esses projetos. Estou finalizando agora uma terceira sobre temas bem diversos, cada uma fala sobre uma coisa completamente diferente. Estou pesquisando uma peça nova, um solo novo, que não tem nada a ver com questões LGBTQIA+. Tenho me levado para um outro lugar, para o lado mais do clássico, e aí eu estou estudando mais sobre clássico, estou estudando Shakespeare, estou estudando Belchior, estou estudando música, tenho estudado língua, tenho me exercitado em casa, tenho feito o meu crossfit em casa, com a minha corda, com o meu elástico, tenho feito as minhas lives, enfim. A minha Escutado cabeça anda Tati bem... Gell. Ah, tá, Tiguel. Então a minha cabeça anda bastante ocupada esses dias, assim, sabe? O que tem me deixado feliz, assim, de certa forma. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Pergunta na live se ele se interessa por mulheres cis, se acha mulheres bonitas. Sim, eu acho, claro que sim. Não existe isso. Inclusive, hoje de manhã eu recebi um vídeo de um Instagram influencer, comédia, que faz. Eu vou dar nome aos bois, né? Quer dizer, eu não sei o nome do garoto porque eu não sigo ele e tal, mas ele faz parte desses discípulos do Carlinhos Maia. Que eu vou ser bem sincero mesmo. E aí eu tenho um pavor desses discípulos do Carlinhos Maia, odeio mesmo, com todo o meu coração, detesto o humor que eles fazem, detesto as coisas que eles fazem. E aí me mandaram um vídeo dele falando sobre vagina, o quanto ele não queria pegar ou sentir o cheiro ou se aproximar, o que eu acho isso de uma extrema misoginia, que é, por exemplo, quando eu falei no Porchat, que depois vieram me perguntar assim, nossa, você foi extremamente misógino quando você disse no final do programa que você não seria, a única opção, a profissão que você não seria
Travou. Oh, Oi? pronto, fala, A Silvério. galera tá me ouvindo? Tá me ouvindo, então? Tô ouvindo. Que eu tinha dado uma travada aqui. E a galera tá ouvindo? Não sei se a galera tá ouvindo. Deixa eu ver aqui. Oi, oi, oi. Perguntar eles aqui, estão ouvindo? Estão O ouvindo. pessoal tá ouvindo. Então, concluindo, no final da entrevista com o Porchat, e aí veio uma moça falar comigo no Twitter, dizendo assim, você foi super misógino ali. E aí eu tomei um baque muito grande com isso, assim, porque eu falei assim, nossa, mas eu não sou misógino e tal. Mas eu reconheço que aquele depoimento que eu fiz foi um depoimento de um machismo estrutural que é colocado, sim, e que nos coloca na misoginia. E que a gente precisa se Sim, policiar bastante. diariamente. Oi? Não, falando aqui com outra pessoa. E a gente precisa se policiar diariamente para não cair nesses erros. Quando alguém pergunta aqui, por que você não gosta do Carlinhos Maia? Gente, eu não tenho que explicar por que eu não gosto do Carlinhos Maia. Ele se explica por si só, tá? Por todas as atitudes que ele tem, com todas as coisas que ele realiza, eu acho que ele se explica por si só. Quando eu falo da diferença do que eu fiz no Porchat, da diferença para o vídeo que eu vi hoje desse Carlinhos, é que esse garoto, ele teve um processo inteiro para construir esse texto. Ou seja, ele pensou, ele articulou isso, ele roteirizou fazer esse vídeo. Então, assim, aí sim é atitude extremamente misógina e que só depõe contra a necessidade que a gente tem hoje de fazer com que as mulheres estejam no lugar de arregaçar admiração pelas mulheres, e em especial todas elas, mulheres cis, mulheres trans, mulheres travestis, todas as mulheres, eu tenho uma a gente precisa reconhecer os erros e não cair nesse machismo estrutural e que a misoginia não faça parte do nosso dia a dia. Muito bem. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta dos seguidores. Coluna Magno Bel. Ele acredita que nós mesmos alimentamos a cultura do perfeccionismo gay ou é apenas reflexo? Eu acho que, mais uma vez, a gente ainda está preso nessa estrutura machista patriarcal. Quando a gente tenta compor a imagem gay na nossa sociedade, a gente ainda compõe ela a partir dos estereótipos masculino, feminino, macho, fêmea. Então a gente compõe a história do gay se ele é ativo, se ele é passivo. Se ele é ativo, ele é o homem. Se ele é passivo, ele é a feminina. Então a gente continua fazendo essa diferença, que é uma diferença ainda do machismo estrutural. Sim, a gente precisa imediatamente começar a quebrar essas estruturas. Dessa forma, mais uma vez, a gente vai estar reproduzindo uma violência machista. Tem um aqui. Eu, João Filho. Silvério, tem alguma novela para esse ano de 2020 para você? Não, gente, na verdade, nesse momento eu estou fazendo essa série da HBO, eu sou contratado pela HBO e por uma questão contratual eu não posso ter relação com outros canais, tá? O meu contrato com a Globo encerrou no final do ano de 2019 e aí eu fui contratado pela HBO. O que eu estou fazendo agora, além da HBO, existem mais 2 filmes e mais 2 séries por canais diferentes também. Mas para 2020, não. Nenhuma novela por enquanto. E nem que eu quisesse, eu poderia, por uma questão contratual. Silvério, eu vi que esse ano você fez o carnaval, né? Junto com o coletivo As Travestidas. Teve até música sua, teve clipe, aquele babado todo. Você pretende nos próximos anos dar continuidade a isso? Junto com o Claro, coletivo? eu acho que o carnaval é um projeto muito importante para a gente das travestidas. A gente consegue, através do entretenimento, do popular, da música,
e do recado social atingir um público que dentro do teatro a gente não tinha conseguido ainda. Então, assim, se por espetáculo nós, as travestidas, conseguimos atingir no máximo 1.500 pessoas numa peça, num teatro grande, você imagina que por sábado a gente atingia em torno de 7 a 8 mil pessoas. Então, assim, no final do mês, esse é um número muito grande. São quase 50 mil pessoas que as travestidas atingem durante o carnaval inteiro de Fortaleza. E aí, quando as pessoas perguntam pelo Bloco das Travestidas, eu acho que o que mais interessa para mim, enquanto diretor do bloco, enquanto alguém que idealizou o bloco, é que a gente não reproduza apenas as músicas chiclete que as pessoas querem ouvir. Porque muitas das reclamações que a gente recebeu no Bloco das Travestidas foi de gente dizendo assim, nossa, vocês deveriam cantar mais as músicas para a gente balançar mais a raba, para a gente curtir mais o carnaval, as músicas clássicas de carnaval. Não, se você quer isso, você vai procurar um outro bloco. Para esse tipo de roteiro, esse tipo de questão, esse tipo de animação, existem vários blocos fazendo isso. As Travestidas nunca vai agir apenas pelo entretenimento. As nossas decisões são extremamente pensadas, os nossos roteiros, a gente senta, a gente lê cada música, a gente pensa sobre cada música, a gente questiona por que essa ou aquela música entra, ou por que essa ou aquela sai, para a gente ter um roteiro que também seja político, seja social, que a gente continue atingindo as pessoas através da arte. Balou, Silvério. Em relação à sua vida aí, mais pessoal, né? Quando ele vai a Mombaça, a imagem do Silvério é cultuada como grande ídolo na cidade ou é normal? Eu desconstruo esse lugar do ídolo na minha cidade. Eu acho isso completamente desnecessário. Acho que as pessoas precisam ter acesso. Eu sempre penso que quando eu era criança, se eu tivesse a oportunidade de ter uma artista da minha cidade que fosse um Silvério e que chegasse naquela cidade, que sentasse comigo e conversasse, e me explicasse sobre determinadas coisas, eu talvez tivesse uma cabeça muito diferente da cabeça que eu tive que aprender na marra. Então, assim, o que eu mais tento fazer em Mombaça é desconstruir essa imagem. Então, assim, eu não ando em carro de bombeiro, eu não apareço em lugares especiais, não. Eu vou na praça, eu vou na igreja, eu vou no churrasquinho da esquina, eu vou em todos os lugares que qualquer pessoa de Mombaça iria e que quisesse se aproximar e conversar comigo. Eu completamente abomino esse lugar do ídolo, do inacessível. Abalou. Eduardo Giacomi. Silvério, como você se imagina daqui a 10 anos? Você acha que um ator começando aos 50 é muito limitante? Eu não entendi muito a pergunta, duas perguntas. A primeira pergunta é, como você se imagina daqui a 10 anos? E a segunda pergunta da mesma pessoa é, você acha que um ator começando aos 50 é muito limitante? Tipo, perguntando se é muito tarde começar aos 50. Olha, daqui a 10 anos eu espero continuar ainda estar trabalhando com teatro. Eu espero ainda continuar a ter força, resistência suficiente. Por isso que eu faço muito crossfit. Por isso que eu treino bastante para que meu corpo não fique acomodado e que ele não perca força e estrutura para que durante muitos anos eu ainda consiga realizar os meus trabalhos. Assim. Por isso que a necessidade de manter o meu físico bem não é por uma questão estética, muito pelo contrário. É legal ter um corpo esteticamente bonito, malhado, bacana. Acho super normal. Nunca consegui chegar nesse nível. Quando eu estava chegando, engordei tudo de novo. Então, assim, eu estou sempre nesse lugar de sanfoninha. Mas o que eu prefiro mesmo é imaginar que daqui a 10 anos eu ainda vou estar conseguindo fazer trabalho em teatro e qualquer tipo de desafio que me seja possível fazer. Se é complicado aos 50 anos começar uma carreira, eu acho que não. Sabe? Eu acho que depende muito da sua força de vontade de fazer. Eu, quando dei aula no Teatro José de Alencar, eu dei aula para pessoas de 45, 50 anos e tal, e elas super toparam a ideia. Inclusive, muitas delas eram muito mais proativas do que pessoas de 17, 18 anos que estavam na sala, que só queriam saber de serem famosos ou a oportunidade de talvez chegar na televisão. Quando, na verdade, uma pessoa madura de 45, 50 anos estava bastante interessada em construir uma carreira. E outra coisa, 45, 50 anos não é uma idade velha, pelo amor de Deus, gente. É velho para quem tem 15, 16 anos que ainda acha 45, 50 anos velho. Eu que já tenho 35, daqui a 15 anos eu vou estar com 50, acho essa uma idade maravilhosa para ainda continuar fazendo as coisas.
Valor. Silvério, já que você é uma referência para nós aqui, cearense, uma referência LGBT, tem uma pergunta do Wilson. A inserção da travesti no mercado de trabalho tradicional é um desafio? É um desafio. Como superar? Se é um Ele desafio, uma faz uma pergunta? afirmação. Não, ele faz uma afirmação. A inserção da travesti no mercado de trabalho tradicional é um desafio. Como superar? Como superar esse desafio? Olha, eu acho que a gente precisa começar a superar fazendo microações. Em especial, ações que envolvem a nossa casa, a nossa rua, o nosso condomínio, o nosso bairro, a nossa vizinhança, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Então, assim, se a gente começar a construir uma relação que pode ser do micro para o macro, aí sim eu acho que a gente pode fazer uma grande diferença. Querer que a gente espere, nesse momento, que tudo se resolva de última hora, depois de toda a estrutura histórica, opressão que nós temos, isso não vai se resolver. Essa empregabilidade é muito séria. Eu acho que a gente precisa acordar e se educar bastante com isso. Eu tenho acordado e tenho me educado diariamente. Não acho que sou uma pessoa graduada nesse assunto, mas diariamente eu tenho pensado e repensado sobre qual é o meu papel nesse lugar, de como desconstruir tudo isso. E eu acho que se cada um fizer a sua parte nesse aspecto, aí sim a gente pode ter grandes mudanças. Arrasou, Silvério. Gente, a live já está terminando. Eu queria, por conta do tempo, já vai dar 1 hora. Já ela vai encerrar. Queria dizer a vocês que quem quiser 2 cortesias para a sauna Dragon, uma das melhores do Brasil, quando passar o coronavírus e a sauna reabrir, tudo funcionar, você entra na última foto, que é a foto minha e do Silvério, falando sobre a live de hoje, e comenta assim, ó, eu assisti a live, ou então eu assisti. Aí você vai estar concorrendo, que depois daqui, 9, 10 horas eu faço um sorteio e digo quem foi o ganhador. Vão ganhar 2 cortesias para a Sauna Dragon, viu? E lá é babado. Quem não foi, é escândalo. A Laila Sá tá mandando um beijo aqui, olha aí, falando de trans Ai, e amo, travesti. amo Laila Sá. Tá aqui, ó, para existir também, é preciso ter a vontade e querer estar preparada para o mercado também. Quando me Gente, para perguntaram vocês. isso que eu esqueci de falar. Oi? Oi? Pronto, fala, tô ouvindo. Tá, Uma deu coisa que eu certo. ia falar e esqueci de falar, uma coisa que eu ia falar e esqueci de falar no meio do meu discurso com relação a existe a minha preocupação nesse assunto, mas eu acho que as pessoas que mais podem responder sobre isso são exatamente pessoas como Laila, sabe? Que são mulheres trans, travestis, que podem de fato dizer o que, é que acontece no dia a dia com elas e elas que têm o poder de fala sobre falar dessas questões. Acho que uma coisa muito importante que tem aberto a minha cabeça recentemente é estar vendo o documentário Marielle na Globoplay, uma mulher lésbica de favela que se tornou uma das vereadoras mais votadas no Rio de Janeiro. E aí uma pessoa me fez uma pergunta aqui: você tem interesse na carreira, em carreira política e tal? Eu não sei se eu tenho interesse política, mas vendo o documentário da Marielle, isso me traz umas questões muito interessantes sobre qual seria o meu papel se eu tivesse de fato dentro desse espaço. E eu acho que o que a gente tem que pensar agora é quem são as pessoas que já estão nesse espaço e que podem fazer diferença. Helena ela. Ari Areia está aí como deputado suplente. Ele quase foi eleito e não foi eleito. Nós temos voz e voto suficiente para eleger o Ari. Então que a gente comece a pensar também quem são os nossos representantes LGBTQIA+, lá em cima, para a gente conseguir, talvez com isso, uma mudança macro. Verdade. Silvério, DJ Elias Arraes está dizendo assim: a Boate Divine ficou honrada com os seus shows maravilhosos na casa. Beijos para você, meu lindo. Eu que fico honrado. Eu sempre fui muito fã e para mim foi um grande aprendizado ter estado na Divine. Gente, para encerrar, né, queria que você deixasse um recado pro. Vi que você participou de várias paradas gays, já tive em alguma delas, a gente se esbarrando aí no meio LGBT, também você já estava. O que é que você acha da parada
como movimento, se as pessoas estão vendo a parada só como uma folia ou se ainda há um movimento sério nisso. Como você vê a parada LGBT do Ceará? Olha, como eu falei do carnaval, eu acho que a parada segue o mesmo esquema. Esse esquema de arte, indo festa, mas sem perder o lugar da questão social e política. Assim, as coisas podem trabalhar juntas. Elas não precisam trabalhar separadas. A gente não precisa se unir para que ouvir a pessoa apenas falar sobre os problemas. A gente pode se unir para ouvir as pessoas falar dos problemas e assistir os shows e os artistas. Eu acho que uma coisa que eu posso dizer com relação à parada pela diversidade é que cada vez a gente pense na artistas locais. Eu acho que uma das coisas mais fundamentais que o Carnaval fez esse ano foi ter contratado 90% dos artistas durante o pré-carnaval eram artistas da cidade. E eu acho que isso faz uma diferença grande porque faz o dinheiro circular, faz os artistas estarem mais presentes e também se sustentarem. Então que a gente pense bastante sobre isso, que as boates, que as instituições, que as empresas contratem e contratem dignamente, com cachês dignos para os artistas daqui estarem presentes nas. Silvério, fico muito grato pela sua presença aqui, por ter aceito o convite, por ter feito esse bate-papo, tanto falar com o Barbarizou quanto os seguidores aqui, tanto os seus quanto os meus, do Barbarizou e do Silvério, responder as perguntas. E fico muito agradecido que esse ano de 2020, após o coronavírus, seja de muita luz, sucesso, que a gente continue aí se esbarrando nos movimentos LGBT da vida. Isso. Obrigado também, foi um prazer. Obrigado, gente, por a gente ter batido esse papo legal. Viu? Eu vou deixar salvo aqui a live, porque senão vai acabar e eu não quero desligar na cara de ninguém, tá, gente? Beijo, Silvério. Beijo, gente. Vou fechar aqui e eu vou salvar a live. Obrigadão, Silvério. Fiquem em casa. Sim, importante. Beijo, gente. É isso, gente. A live foi isso, aconteceu, barbarizou. Vou deixar a live salva. E se vocês quiserem assistir ou mandar para alguém, ela vai ficar aqui durante um dia, viu, gente? Beijo. Até quinta-feira, junto com o Leandro Marques.